Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e a toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma tradição bem antiga na igreja, que logo quando se termina a Santa Missa, reza-se esse pequeno exorcismo, essa oração de São Miguel Arcanjo. Primeiro porque a Igreja de Cristo, desde o seu nascimento, ela passa por um combate de ordem espiritual. E porque nós somos igreja, os cristãos também estão dentro desse combate. Combate esse que é o tema da pregação proposto pelo evento Canção Nova, o combate espiritual. Por que esse combate? Deus criou a cada um de nós, sem exceção. Deus, quando Ele pensou no homem, Ele pensou o homem caminhando na sua presença, vivendo a santidade de vida, para um dia, todos esses filhos de Deus encontrarem com Ele na eternidade, ter a visão beatífica, ou seja, face a face com Deus. Somente que no plano de Deus, no projeto de Deus, Ele, quando cria todo o universo, quando Ele cria os anjos, Deus, Ele não criou juntamente o mal, o pecado, mas diz a doutrina da igreja que os anjos de Deus, Lúcifer e outros anjos, e milhares de anjos, se rebelaram contra Deus. E por isso, eles vieram até os homens, até a humanidade, para tentá-lo. Uma vez que eles perderam o paraíso, perderam a visão de Deus, uma vez que eles perderam a presença de Deus, eles agora vêm tentar a cada um de nós, principalmente os batizados, que receberam o Espírito Santo de Deus, ele vem tentar. O que é a tentação? Tentação é desviar o coração do homem, é fazer com que o homem peque, desobedeça a Deus, se afastando de Deus. Assim como ele perdeu um dia essa graça, ele deseja que todos nós também percamos a graça de Deus, nos afastemos da presença de Deus, e na nossa morte, conhecemos então a segunda morte, ou seja, o inferno. Esse é o intento, digamos assim, esta é a missão hoje de Satanás e os demônios, para tentar a cada um de nós, para justamente afastar você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, Brasil e fora do Brasil, além Brasil. O demônio, ele quer arrancar a cada um da presença de Deus. Por isso, desse combate espiritual,
Por isso que todos os batizados precisam enfrentar, e mais ainda, precisa ter o conhecimento que estamos dentro de um combate. A vida do cristão é um combate. Há uma frase muito famosa do Papa Leão XIII: os católicos nasceram para combater. Diga para a pessoa do teu lado: você nasceu para combater. Os cristãos precisam lutar. Lutar contra quem? Existem alguns inimigos da nossa alma que São João da Cruz vai nos ensinar, grande doutor místico da igreja, que o primeiro inimigo é o próprio demônio. Esse é o tentador. Ele vem para combater os filhos de Deus, como eu dizia. Eu até convido que você tome comigo a palavra de Deus, se você trouxe a Bíblia. Nós estamos no mês dedicado à Bíblia, em católicos. Você que me assiste agora, dê um tempo do seu dia com a palavra de Deus. Alimente da palavra de Deus. A palavra é o próprio Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Portanto, alimenta da palavra. Estamos no combate. Precisamos entrar no combate espiritual com armas espirituais. Não são armas humanas, mas é arma espiritual. E uma dessas armas é a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, tome comigo em Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 12. A palavra nos fala: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Olha aí o inimigo de Deus, e nosso inimigo. Para resistir às ciladas. Ele arma as ciladas. Para quê? Para que você caia no pecado, para que você ceda à tentação, e pior ainda, ele quer que você e eu morramos nesse pecado, para que dessa forma nós não entremos na vida eterna, não cheguemos à vida eterna. Por isso a palavra é muito clara: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Vemos aqui então o primeiro inimigo, que São João da Cruz vai chamar, vai denominar como o inimigo exterior, mas um inimigo muito perigoso, porque ele era um anjo. Deus não tirou os poderes, assim dizendo, desse anjo, de Lúcifer e dos demônios. É um ser inteligente. E ele está aqui somente para tentar destruir a nossa vocação. Ele está aqui simplesmente para tentar. A tentação é a pior de todas as ações do demônio. Enquanto existem as ações extraordinárias, como a possessão, como a vexação, a infestação, a opressão do maligno, mas existe a chamada ação ordinária, que é a tentação. Ele é o tentador, a palavra nos fala. Esta é a mais perigosa, porque ele vai lutar, ele vai armar ciladas para fazer você cair, para você pecar, para você desobedecer a Deus, da mesma forma que ele fez com Adão e com Eva no paraíso. Os primeiros pais que haviam sido criados por Deus sem o pecado. Mas ele tentou Adão e Eva,
seduziu Eva, seduziu Adão, ou seja, o pecado é meu, mas a tentação, o tentador vem para me tentar, e aí, se eu não tiver uma vontade firmada, uma vontade fortalecida em Deus, pela graça de Deus, eu posso vir a cair, e aí sim o pecado, eu estou pecando, dei a voz ao demônio, a tentação, a sedução do mal, e aí eu uso mal a minha liberdade e peco e ofendo a Deus. Esta é a grande ação hoje do maligno, e ele vai tentar a todos sem exceção, principalmente aqueles que estão buscando a vida de oração, principalmente aqueles que estão na ordem da graça, principalmente aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que têm a vida no sacramento, aqueles que obedecem à igreja, aqueles que obedecem à palavra de Deus. O demônio vem para tentar derrubar, ele vem tentar para destruir, diz a palavra. Ele é homicida desde o início, diz o Senhor. Ele vem para tentar destruir a tua vida e a minha vida. Por isso que eu preciso estar armado. É por isso que São Paulo vai nos falar sobre essa armadura do cristão. Eu preciso da palavra, eu preciso da fé, eu preciso de uma vida de oração, eu preciso caminhar na vida de santidade, no estado de graça. Eu não posso perder a graça santificante pelo pecado mortal, mas se isso acontecer, eu preciso me arrepender urgentemente e buscar o sacramento da confissão. Meus irmãos, nós estamos no tempo da batalha, nós estamos no combate, até o último dia da nossa vida, até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia que Jesus Cristo chamar dessa vida, eu estarei em combate. Nós não podemos esquecer, não podemos ser pessoas anestesiadas. Hoje os católicos desconhecem o projeto de Deus, não sabe o porquê veio a este mundo, não tem sentido, vivem só como se fosse para esse mundo, buscando somente os prazeres, buscando somente aquilo que preenche, só buscando seus interesses pessoais, e não se preocupam com a sua vida espiritual. Por isso que diz Nossa Senhora em Fátima, e em todas as outras aparições, almas e mais almas estão caindo no inferno, porque estão vivendo de qualquer maneira a sua vida, o projeto de Deus, a sua história, sendo cegado pelo Satanás, deixado que ele venha, porque ele é o pai da mentira, com as suas mentiras, ele é o sedutor, e deixamos muitas vezes, porque desconhecemos, porque não estamos em estado de vigilância, porque não vigiamos e não oramos, então ele aproveita dessas pessoas, presas fáceis. Aquilo que São Pedro vai dizer na sua carta, ele é o leão, é como um leão que ruge, e caminhando ao nosso redor, buscando a quem devorar. O mal quer te devorar, e infelizmente ele tem devorado muito dos filhos de Deus, porque estão vivendo a sua vida naquilo que o Papa Bento XVI, Papa Emérito, já dizia: apenas para esse mundo. Querem viver somente, é uma sociedade hedonista, só a busca do prazer pelo prazer. O chamado, eu tenho o direito de ser feliz, e buscando a felicidade a todo custo, a felicidade nos bens deste mundo, a felicidade na fama, a felicidade no poder, a felicidade nas riquezas. Isso é tentação. O próprio Satanás, quando Jesus estava 40 dias no deserto, jejuando e orando, ele tentou com esses 3 pecados, oferecendo a Jesus as riquezas deste mundo, oferecendo a fama, o poder deste mundo. E Jesus o venceu de que maneira? Com a palavra. É por isso que você precisa conhecer a palavra, católico. É por isso que você precisa alimentar da palavra, para que a palavra do mundo, para que a palavra do sedutor, para que o demônio não venha te enganar.
porque ele oferece coisas boas para a nossa carne, que é um outro combate do católico, do cristão contra a carne, já já nós iremos falar. Então o primeiro tentador, o primeiro inimigo é o demônio, ele é o tentador. E aí nós precisamos pedir a virtude da fortaleza. Para vencer o demônio, precisamos, ou melhor, para vencer a tentação do demônio, o catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações. Presta atenção, a virtude moral da fortaleza, ela nos dá firme resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos da vida moral. Catecismo da Igreja Católica, no número 1808. Lembre-se aqui, observação, somos católicos. A palavra de Deus, ela não está somente na Sagrada Escritura. Somos católicos, ouvimos a palavra nas Escrituras e ouvimos a palavra de Deus pela sagrada tradição. Por isso você precisa conhecer o catecismo da Igreja Católica. Vou aprofundar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Precisamos então pedir a Deus essa virtude, uma das virtudes morais, a virtude da fortaleza, para resistir às tentações de quem? Do tentador. E quem é o tentador? O demônio. Você não precisa ter medo dele. Eu não estou fazendo uma apologia ao demônio, mas isto é dogma de fé. É verdade da igreja, é verdade de fé, a existência do maligno. E ele tem feito, infelizmente, ele tem destruído e feito muitos acreditarem da não existência dele. A grande tentação do demônio é essa: fazer com que você não acredite que ele exista. E aí ele pode fazer a obra dele, a obra maligna, livremente. O demônio nos tenta porque ele deseja nos afastar da amizade com Deus. O Papa, ou melhor, o Santo São Leão Magno, ele explica muito bem a ação do mal, preste bem atenção. O antigo inimigo, desfazendo-se em anjo de luz, disfarçando-se em anjo de luz, aquilo que eu dizia, ele se disfarça. Ele não vai aparecer na sua vida com um chifrinho, com um garfinho e com um rabinho. O demônio se disfarça de anjo de luz. Isso é bíblico. Continua o ensinamento de São Leão Magno. Não cessa de armar por toda parte, presta atenção, as ciladas da mentira. João 8, 44, Jesus disse: ele é o pai da mentira. Ele não arma, então, ele não se cansa, ele não cessa de armar por toda parte as ciladas da mentira e de procurar, de todo modo, corromper a fé dos crentes. E hoje, quanta mentira tem adentrado, infelizmente, na igreja do Senhor. Quantas falsas as ideologias, falsos ensinamentos, erros até mesmo de doutrinas. O demônio, ele se disfarça de anjo de luz. Ele se apresenta belo. Ele se apresenta por meio de ideologias, de ensinamentos. De católicos não tem nada.
mas ao contrário, ferindo a doutrina do Cristo. Infelizmente, nós temos percebido isto dentro da igreja. O erro. Há uma luta hoje infernal. Um grande cardeal, um santo da igreja, ele tem falado isso, é uma cilada, é uma armadilha, tem vindo do inferno, esses erros, as mentiras. Satanás, que é antigo, ele continua mentindo, só que usando hoje artifícios para tentar pegar o povo desse tempo, as pessoas da modernidade. Ele se disfarça, porque ele quer justamente nos tirar, nos afastar da amizade com Deus. Uma vez que eu deixo de ser amigo de Deus, eu perco toda a força. A graça está na presença de Deus, a graça está eu vivendo na obediência a Deus. Uma vez que eu me afasto de Deus, uma vez que o intento dele é me afastar, eu me afasto, eu fico pronto. Um alvo muito fácil. Aí ele está procurando a quem devorar, ele encontra uma brecha e ele pega a pessoa. E que tristeza, por causa do Ministério de Libertação, onde nós viajamos esse Brasil e fora do Brasil, como eu tenho visto pessoas na armadilha de Satanás, presas ao demônio, presos na mentira. Continua São Leão Magno. Sabe a quem incutir o ardor da cobiça. Olha só, eu vou voltar aqui. A quem oferecer os atrativos da gula, a quem inflamar com a luxúria, em quem infiltrar o veneno da inveja, sabe a quem perturbar com a tristeza, a quem iludir com a alegria, a quem oprimir com o temor, a quem seduzir pela vaidade. Ele sabe disso. Observa os costumes de todos. Isso é um santo da igreja. Observa os costumes de todos, investiga as preocupações, perscruta os sentimentos e procura meios de fazer mal, onde vê alguém ocupar-se em algo com interesse. Presta atenção. Entre os que acorrentou a si, dispõe de muitos peritos em suas artes, e serve-se de sua habilidade e sua língua para enganar os outros. Ele não para, ele conhece a cada um de nós, ele sabe a fraqueza, ele sabe aonde nós temos aquela tendência ainda, uma inclinação, aquilo que é próprio, uma das consequências do pecado original, que a doutrina chama de concupiscência. Ele sabe a fraqueza, a inclinação que todos nós, ou melhor, que cada um de nós temos. Aí ele vai lá, com o veneno da inveja. Ele sabe que aquela pessoa, ela tem uma tendência à inveja, a invejar os dons de Deus na vida dos outros, os bens dos outros, até mesmo isso dentro da igreja. Há muitos que têm inveja do ministério do outro, porque o outro canta bem, porque o outro prega, as pessoas ficam com inveja, e o demônio, sabendo dessa fraqueza, dessa inclinação do mal, ele vai lá e ainda é como se ele jogasse num veneno ainda mais para a pessoa. Entenda essa força, tem ainda mais força para o pecado. Lógico que é uma fraqueza ainda maior para pecar. Ele sabe das nossas fraquezas. É por isso que precisamos estar atentos. Continua. Aqui que eu queria retornar. São Paulo, ele vai falar assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. São Leão Magno vai dizer então que ele vai dizer que a mentira, ele arma as ciladas da mentira e procura de todo modo corromper a fé dos crentes.
aquilo que São Paulo, eu quero fazer uma analogia, para entendermos o como hoje esse mal tem feito, o quanto maligno tem feito, tem destruído a vida de muitos cristãos, a partir da fé. São Paulo disse: terminei a carreira, guardei a fé. Oxalá que todos nós, no final da nossa vida, possamos pregar para nós mesmos, proclamar: eu guardei a fé. Ele tem então feito hoje uma manobra, porque ele é um manobrista, diz aqui na armadura do cristão, ele é um grande manobrista. Ele tem manobrado a vida de muitas pessoas, infelizmente, a partir da infidelidade a verdades de fé. Hoje, os cristãos precisam combater em defesa dessa fé verdadeira. Estamos em tempos difíceis. A dúvida, preste atenção, a dúvida virou dogma e a fé cristã motivo de zombaria. É isso que infelizmente nós temos contemplado hoje. Eu estou dizendo para os católicos, eu não estou dizendo para os pagãos, eu estou dizendo dentro da nossa igreja. Estamos em tempos difíceis. O que eu tenho mais visto hoje em atendimentos é esta dúvida em relação à verdade, em relação aos dogmas. As perguntas que não se calam hoje, que está ecoando por aí afora: eu posso isso, eu não posso isso, Ricardo? Mas eu ouvi na igreja que eu posso. Aí você da Canção Nova, você prega para mim que não. O que eu vou... entende essa dúvida? Essa dúvida é do maligno, é obra de Satanás. O Papa Paulo VI, ele disse, preste bem atenção nessa frase, e é real: por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. E uma das fumaças de Satanás é esta dúvida, o engano, ele que é o enganador. Ele tem colocado a muitas vidas, a muitas almas no perigo, a se perderem, na perdição. Primeiro, porque os católicos, desconhecendo, e aqui eu quero exortar vocês, meus irmãos, com todo o amor. Eu sei que eu sou um pouco duro para pregar, né? Eu vou tentar pregar mais suavemente. Eu quero exortar com amor a vocês. Mas eu preciso puxar a orelha de vocês. Católicos desconhecem a doutrina da igreja. Então é mais fácil cair nesta dúvida. É mais fácil eu cair no erro. É mais fácil que essa fumaça de Satanás, ela venha fazer mal à minha vida. E quando eu falo a vida, é a minha alma, colocando em risco a minha salvação. Você precisa, enquanto católico, conhecer as verdades da nossa fé, para não andar com dúvidas, e permanecer no erro. Hoje, infelizmente, eu tenho visto, há um desprezo pela mensagem de Deus. Precisamos combater isso. É um combate espiritual, porque isso veio do inferno. Há um desprezo pela mensagem de Deus, que é a verdade que nos liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas e se eu não conheço essa verdade? E ainda mais, desprezo a verdade.
Caio na justificativa de que eu não tenho tempo para conhecer a verdade. Então eu não tenho tempo para conhecer Deus. Eu não tenho tempo para a vida de oração. São João Paulo II dizia para os católicos, que dizem que eu não tenho tempo para rezar, para orar. Ele disse, não lhe falta tempo, lhe falta amor. É porque os católicos não amam a Deus. E não adianta falar que eu amo a Deus, eu quero ver na prática. É na prática que Deus conhece o nosso coração. E o primeiro sinal de amor a Deus é o conhecimento a Ele, é buscar a verdade dEle, é buscar a palavra dEle, é buscar o conhecimento de Deus. Percebe-se uma outra coisa, uma indiferença por parte dos cristãos. Há uma indiferença. Eu vou vivendo a vida. Tanto faz se a igreja está pregando sobre isso, se Deus fala sobre isso, tanto faz, eu vivo do jeito que eu quiser viver. Eu busco viver segundo a minha própria consciência. Aliás, se essa consciência não fosse laxa, se essa consciência não estivesse amortecida e adormecida, eu faria a vontade de Deus, porque foi Deus que colocou essa consciência moral em cada um de nós. A minha consciência me impulsiona a buscar a verdade. Há um desejo no coração do homem pela verdade. Santo Agostinho, ele era filósofo, pagão, não conhecia ainda Deus, e um dia em Milão, eu tive a graça de ver onde ele foi batizado por Santo Ambrósio. Ele estava lá e Santo Ambrósio, na época bispo da igreja, perguntou, Agostinho, o que procuras? E ele disse, eu procuro a verdade. Ele tomou um toim de Santo Ambrósio, falou, não Agostinho, você não entendeu nada, não é nós, não é você que busca a verdade, é a verdade que tem buscado você, é Jesus que te busca, a nossa parte é ceder, a nossa parte é acolher essa verdade. Mas existe então no coração, existe um desejo em todos nós, que o próprio Deus colocou, de buscar a vida eterna, de buscar as verdades, de buscar a verdade que é o Cristo, de buscar aquilo que agrada a Deus, a consciência reta. Há um desejo no coração de todo ser humano, pelo eterno, não pelo passageiro. Está acontecendo uma confusão na cabeça dos cristãos em relação à fé e à verdade. Como eu dizia, quantos lugares as pessoas estão aflitas. Esses dias eu preguei na Canção Nova e foi pelo ar, pela TV. E aí um casal, gente, eu preciso pregar a verdade, então não se ofenda, eu não conheço a vida de ninguém, eu preciso pregar não o achismo, a minha vontade, mas aquilo que a verdade, que a doutrina nos ensina. E eu dizia que o casamento é indissolúvel. Pregava que marido e mulher precisam viver essa fidelidade, desde os desejos, nos pensamentos. E que Deus me criou, uma vez que eu contraí o matrimônio, o sacramento do matrimônio, primeiro, casamento para Deus é o matrimônio, é casar na igreja, é casar diante de Deus. Aí eu dizia que hoje, diante dessa confusão, e que infelizmente estão ouvindo muitos erros, muitos enganos por aí de líderes religiosos, de que não,
Uma vez que eu me separei, eu posso agora casar novamente, e aí viver uma vida sacramental, e eu dizia que não, isso não pode. Isso é um engano, isso é uma manobra de Satanás, é uma confusão hoje na cabeça das pessoas em relação à verdade e à fé. E eu continuei pregando sobre isso. Eu falei, se você está vivendo em adultério, você não pode comungar, porque a doutrina da igreja me ensina sobre isso. E esse casal, graças a Deus, ele me procurou, 2 casais, me procuraram aqui na chácara, e um deles disseram, Ricardo, no momento que você estava pregando, estava junto com a esposa dele, que havia casado, segundo união, e ele disse, olha, eu fui casado, mas no momento que você estava pregando, no interior tanto dela como no meu interior, nós decidimos viver uma castidade e esperar agora o tribunal eclesiástico decidir se o meu casamento, o primeiro, foi válido ou não. Mas eu quero dizer para você, eu tenho escutado de outros pregadores, de outros religiosos, que eu podia comungar, que eu poderia estar vivendo uma vida sacramental, e agora eu entendi que não, Deus me convenceu que eu não posso. Ele conhece a verdade, e a verdade liberta o coração daquele homem, daquela mulher. Para a honra e glória de Jesus, eles estão vivendo a castidade, estão esperando agora o tribunal eclesiástico, o tribunal da igreja, declarar se foi nulo ou não o primeiro, para ele poder agora casar na igreja. Você pode aplaudir isso, porque isso é obra do Espírito Santo. Eu sei que é difícil ouvir isso. Muitos não querem mais ouvir esta verdade, e permanecem nessa confusão. Eu dizia dos católicos mundanos, na mesma pregação, querem viver dentro da igreja, mas não querem deixar o mundanismo na sua vida. Católicos que querem estar na igreja, mas não querem deixar os métodos artificiais. Católicos que se dizem contra o aborto, mas é contra a vida, estão fechados à vida. Católicos casados na igreja que não querem ter filhos porque filhos dá problema. E eu pregava eu sei que hoje é uma área de ferida que muitos não querem pregar, porque compromete. E eu dizia então que vocês não podem viver utilizando desses métodos que a igreja é contra. Aí esse outro casal me procurou, e aí matou, o Espírito Santo matou, como que é? Com uma cajadada só, 2 coelhos, é isso a frase? Porque esse casal me procurou e disse o seguinte, Ricardo, quando você estava pregando sobre isso, a minha namorada, olha só, namorada, ele coordenador de grupo de oração, ele falou assim, ela estava usando o DIU. Aí eu falei, mas por que você estava usando o DIU se vocês são namorados? Então, porque nós estamos tendo relação sexual. Eu falei, então você está pecando 2 vezes, meu irmão. E você conhece a verdade, eu sei, mas aí eu quero te contar que quando ela te ouviu, ela falou assim, Deus, se essa pregação, olha só aqui, eu dou risada para não chorar, se essa pregação é para mim, então me dê um sinal, eu quero que doa no local. Ela começou a sentir dor no local, até a cidade dela, chegando lá, ela pediu para o médico tirar o DIU, e eles estão vivendo hoje um namoro santo para a honra e glória de Jesus Cristo. Estavam vivendo uma confusão, também porque tinham escutado que podia. Infelizmente, é isso que nós estamos hoje vendo e contemplando. É um cenário muito triste. Aquilo que São Paulo fala, não precisa tomar
Está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. E junto com a passagem, com o mesmo Timóteo, somente que agora, no segundo livro de Timóteo, quando diz assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões, e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestre para si, e apartarão os ouvidos da verdade, e se atirarão às fábulas. Está muito claro o que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse tempo, meus irmãos. Só que nós precisamos acordar. Nós estamos nos tempos onde as pessoas querem viver do seu jeito. Aquilo que São Paulo fala, o tempo da apostasia já chegou. Já estamos vendo os sinais da apostasia, os erros e as divisões dentro da igreja, do corpo místico de Jesus. Um seguindo tal fulano, outro está seguindo outro. Por que não segue Jesus Cristo e a sua verdade de 2000 anos? Porque estão buscando aquilo que lhe agrada, como diz São Paulo, porque já não estão mais suportando a sã doutrina. A doutrina está pesada para a vida da pessoa. Eu não quero viver a castidade, isso é antigo, isso é da igreja católica. Não, eu não preciso viver a pureza, eu não preciso viver a fidelidade, eu não preciso viver isso, aquilo. Não, eu aceito isso, mas não aceito aquilo. É o tempo dos erros, é o tempo da divisão. Querem negociar a verdade. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, você, minha irmã, você que me acompanha. A verdade é inegociável. A verdade é inegociável. Não se negocia com a verdade. Não é a verdade que vai ter que se amoldar ao tempo moderno. É o tempo moderno que tem que viver segundo essa verdade. A verdade, ela não muda. A verdade, ela não passa. Aquilo que foi verdade em 2000 anos atrás, continuará sendo verdade aqui e no futuro. Não faz diplomacia com a verdade. Hoje, infelizmente, eu tenho visto pregadores diplomáticos na igreja, que querem agradar a todo mundo, que não querem ficar mal com ciclano e com fulano, e que tem medo de perder a cabeça. Aliás, São João Batista perdeu a cabeça porque ele pregou a verdade. Eu sou filho do Monsenhor Jonas, eu preciso ser profeta. Eu não posso ter medo de profetizar. Eu não posso ter medo de pregar essa verdade. Eu não estou para agradar os homens. Porque um dia iremos prestar conta com todos os batizados. Vão prestar conta um dia com Jesus a partir da verdade. Se viveu essa verdade, ou se cedeu ao meio do caminho, ao longo do caminho. Não permitais que as enganações do demônio vos afastem da verdade. Não permita. Há um padre Ardon, um padre jesuíta que já falecido, ele foi muito amigo de Madre Teresa de Calcutá. Ele disse, o catolicismo está no meio da pior crise de toda a sua história. Vocês estão preocupados com a crise política? Com a crise econômica? Há uma crise maior hoje. Só não vê quem não quer, que é a crise de fé.
O catolicismo está no meio da pior crise de toda a sua história. É preciso, meu irmão e minha irmã, permanecer firme na verdade. Diga para a pessoa do lado: permaneça firme na verdade. Nossa, isso é o mais forte que você pode falar para a pessoa. Fale, permaneça firme na verdade. Quem disse que seria fácil? Jesus nunca, lembra-se quando Jesus começou a falar do seu corpo, do seu sangue? E diz a palavra que muitos discípulos abandonaram Jesus, dizendo o quê? Aquilo que ele fala é duro demais. Aí ele reuniu com os apóstolos, com os 12, e perguntou e disse: querem vós também me abandonar? Vão. E aí a linda resposta do primeiro Papa da Igreja Católica: a quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iríamos? Mas eu sei que incomoda. Eu sei que incomoda muitas pessoas, a verdade, mas incomoda aqueles que estão no erro e que não querem mudar de vida. Mas é questão de salvação. Eu preciso mudar de vida hoje, porque eu posso prestar conta com Jesus hoje. Quem garante que você vai estar vivo amanhã? Eu vou aproveitar a vida. Tá bom, aproveite a vida até a hora que Jesus te chamar. E depois? É difícil viver hoje a verdade? Vai ser muito mais difícil no dia do julgamento. É por isso que eu tenho que pedir essa graça a Deus: Senhor, me dê a Tua graça da conversão. Esse é o combate, diz o Catecismo da Igreja Católica, a conversão, o combate da oração. Eu preciso rezar, eu preciso entrar em comunhão com Deus, eu preciso pedir para Deus a graça, para que eu possa vencer as tentações, e que eu tenha discernimento, para entender o que está acontecendo, para não acreditar em tudo que eu estou escutando. Eu quero, antes de rezarmos, terminar com o documento da igreja, com a encíclica de João Paulo II, a Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Só a introdução, para amarrar tudo aquilo que eu tentei pregar a vocês. Preste bem atenção. Na introdução, está dizendo assim: Jesus Cristo, luz verdadeira que a todo homem ilumina, chamados à salvação pela fé em Jesus Cristo, luz verdadeira que a todo homem ilumina. Os homens tornam-se luz no Senhor e filhos da luz. Preste bem atenção agora. E santificam-se pela obediência à verdade. Eu vou repetir. E santificam-se pela obediência à verdade. Não tem outro caminho de santidade. Se não foi o discipulado a Jesus, se não for a obediência à verdade que Ele nos trouxe, a verdade de 2000 anos da igreja, que vem sido cuidada pelo magistério da igreja, a sagrada tradição, a sagrada escritura. Essa verdade, eu colocando a minha vida à obediência da verdade, que eu vou me tornar um homem santo. E se quer um dia entrar na vida eterna,
E se quero conquistar o céu, que já foi oferecido para nós gratuitamente, pelo amor misericordioso de Deus, Ele já nos ofereceu gratuitamente, Jesus já nos alcançou a salvação, agora eu vou me tornar santo obedecendo esta verdade, obedecendo a verdade que é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. É a obediência da verdade que eu vou me santificando, que eu vou me purificando, que eu vou me transformando, melhor, deixando o Espírito Santo e transformando Jesus em mim. Eu vou me configurando à imagem do Cristo. Não tem outro caminho. Só que o Papa continua. É verdade que esta obediência nem sempre é fácil. Eu comecei trazendo para vocês a desordem do pecado original. E uma das feridas que o pecado deixou em nós é a ferida da desobediência. O homem a natureza humana não gosta de obedecer. Além de existir o orgulho e a soberba dentro de todos nós, existe essa revolta, existe essa inclinação à desobediência, que foi o primeiro pecado da humanidade. Quando Deus disse para Adão e Eva, o único fruto que você não pode comer é aquele do jardim, isso foi justamente aquele fruto que eles foram desobedientes. O catecismo vai dizer que o primeiro pecado é esse pecado da desobediência. Por isso que na natureza humana fica difícil. Esta obediência nem sempre é fácil. Primeiro, porque eu quero fazer a minha vontade, eu não quero fazer a vontade do outro. Aquilo que os demônios queriam ser deuses, queria ser Deus. Quando eu não quero obedecer, é porque eu quero ser Deus, eu acho que eu sou Deus da minha vida, eu quero fazer do meu jeito. Aí está um outro combate, meu irmão, contra a carne. Precisamos, o catecismo vai falar isso, você precisa combater contra a concupiscência da carne. Nós estamos no combate. O outro inimigo é o inimigo da carne, o inimigo, o demônio, o mundo e o da carne. São João da Cruz vai dizer que é o mais complicado, porque é dentro de nós, sou eu. Eu não quero obedecer à verdade, eu quero viver do meu jeito. Não, esse negócio aí, não, eu não vou viver essa verdade aí não. Jesus Cristo, Ele foi muito bom, isso aqui é o perigo do relativismo religioso. De querer transformar a verdade absoluta em verdade relativa. As verdades não é bem assim. Eu posso viver a fé do meu jeito, eu posso viver isso do meu jeito. E aí eu vou justificando. Quero justificar o erro. Esses dias uma menina, eu estava pregando num estado brasileiro, num determinado local aí, e a menina chegou perto de mim, Ricardo, eu queria partilhar com você diante da sua pregação, eu não estou mais comungando. Eu falei, por que, minha irmãzinha? Por que não está mais comungando? Porque eu estou vivendo com meu namorado. Quase que eu peguei um chinelinho e dei na poupança dela, mas eu não fiz isso não. Falei, então, mas o que Deus me deu a palavra de ciência, você veio justo, você quer que eu aprove o seu estado, é isso? Ela ficou toda branca, pálida. Você quer ouvir a verdade? Termina esse namoro, e vai se confessar, muda de vida e vai comungar, O que você queria que eu escutasse? Que eu ia passar a mão no seu... Não, continua assim mesmo. Mas é difícil não, difícil é você perder a sua alma depois no inferno, isso que é difícil.
Deixa essa vida, mas é aquilo que o Papa está dizendo, não é fácil, essa obediência nem sempre é fácil, porque eu tenho inclinação ao mal, eu quero pecar, eu quero viver a vida do meu jeito. Hoje que nós mais vemos, o cenário hoje nos mostra, o cenário das famílias, os filhos desobedientes, não sabem obedecer os seus pais. Está aí o mal, está aí a ferida, e que nós precisamos pedir para Deus a graça dessa cura. Dá a graça da obediência, Senhor. Realmente é difícil viver a moral da igreja, a moral cristã, os teus 10 mandamentos, está difícil amar o Senhor sobre todas as coisas. Fale, tenha vida de oração, crie um diálogo com Deus. Deus, está difícil colocar isso aqui em prática. A castidade, a fidelidade às tuas verdades, aos teus mandamentos. E ele continua, na sequência daquele misterioso pecado de origem, cometido por instigação de Satanás, eu já preguei isso aqui, que é mentiroso e pai da mentira. O homem é continuamente tentado a desviar o seu olhar do Deus vivo e verdadeiro para dirigir aos ídolos. Será que nós não estamos cheios de ídolos na nossa vida? Ídolo é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida já é ídolo, você está adorando. Mas há essa tendência, ensinamento da igreja. O homem é continuamente tentado, comecei falando do tentador, a desviar o seu olhar de Deus, vivo e verdadeiro, para dirigir aos ídolos, trocando a verdade de Deus pela mentira. E sabe o grande perigo hoje, que eu tenho percebido? A mentira tem vindo até nós com meia verdade. Tome cuidado, católico. Meia verdade é mentira. Não existe meia verdade. Mas é isso que estão propagando por aí. A mentira em forma de meia verdade. Não é bem por aí. Você escuta muita, não é bem assim. Eu costumo dizer que no inferno vai ter uma porta bem grande assim, escrita com neon, e 2 demônios, um do lado da porta de lá, o lado de cá, escrito assim, não é bem assim, pode entrar, está aqui, vai ter uma frase desse jeito, com as meias verdades, que os católicos infelizmente quiseram segui-las, porque não quiseram pagar o preço, porque não quiseram obedecer. Ele continua, então, também a sua capacidade para conhecer a verdade fica ofuscada. Olha que ensinamento do Papa São João Paulo II. Também a sua capacidade para conhecer a verdade fica ofuscada, mais ainda, enfraquecida a sua vontade para submeter a ela. Todos os dias eu faço essa oração para Jesus. Jesus Cristo, ilumina a minha inteligência para te conhecer e fortaleça a minha vontade para te amar. Repita comigo, pode aplaudir. É a oração do Ricardo, viu? Repita comigo, Jesus Cristo, ilumina a minha inteligência para te conhecer e fortaleça a minha vontade para te amar. Porque do contrário, teremos ídolos na nossa vida. Ou eu serei o próprio ídolo do Ricardo. Eu serei meu ídolo.
É por isso que Jesus disse: aqueles que querem me seguir, renuncia a ti mesmo, morre para ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Continua o Papa: e assim, abandonando-se ao relativismo, que eu já expliquei, e ao ceticismo. Ceticismo é uma filosofia que não aceita nenhum dogma. Isso é palavra de um papa, de um santo da igreja. Ele vai à procura de uma ilusória liberdade fora da própria verdade. Está claro, né, gente? E eu louvei a Deus, quando eu terminei de preparar essa pregação, eu encontrei na minha biblioteca essa carta, que eu há muito tempo não tomava ela. É como que o Espírito Santo termine com esta frase, não com a tua frase. Ou nós vivamos, ou eu me coloco a viver na fidelidade à verdade, e me torno um santo, porque nós ouvimos que é pela obediência à verdade que vamos nos santificando, ou do contrário, eu vou criando e ajuntando na minha vida os ídolos, e vai ficando cada vez mais difícil de reconhecer a verdade, e vai ficando cada vez mais enfraquecida a minha vontade, e aí eu não submeto mais essa verdade, eu não amo a Deus. Jesus Cristo disse: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos digo, o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Jesus, sim ou não? Sim. Então obedeça essa verdade. Vamos ficar em pé? É difícil, e o Papa disse para nós, há uma dificuldade grande dentro de nós em obedecer à verdade, em todos nós. Alguns amaram esta palestra, outros nem tanto, porque o nosso fundador fala assim, que range dentro de nós, em obedecer, mas só obedecendo a Deus, que um dia eu vou entrar na glória. E você quer entrar? Então reze agora, diga para Jesus os caminhos que você tem andado, naquilo que você tem acreditado. Se você não tem sido fiel à vontade de Deus, se você não tem sido fiel à palavra de Deus, à doutrina da igreja, se você tem buscado ídolos na sua vida, se está difícil você amar a Deus, se está complicado você viver a verdade, em você obedecer, agora é hora de você clamar a Deus à força. Diga: Senhor Jesus, realmente é difícil para mim, Senhor, eu me decido a te obedecer. Eu quero viver a tua verdade, Jesus, porque eu creio que é a tua verdade que pode me libertar, e é obedecendo as tuas verdades que eu vou me santificar, Jesus, que vai acontecer a purificação na minha alma. Por isso eu estou lhe pedindo, Senhor, derrama sobre mim a ação poderosa do teu Espírito Santo. É o teu Espírito Santo que vem me convencer de todo o pecado, é o teu Espírito Santo que vem me convencer dos meus erros, Senhor, e eu não quero permanecer mais no erro, eu quero, Senhor, seguir a tua verdade. Por isso vem com a tua graça, Jesus, vem com a tua unção, vem, Senhor, e toca as feridas da desobediência em meu interior, pois eu quero permanecer, Jesus, eu quero permanecer na tua vontade, eu quero permanecer na tua verdade, Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Diga comigo: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Ilumina a minha mente. Ilumina a minha mente. Ilumina o meu coração. Ilumina o meu coração. Para que eu me decida. Para que eu me decida. Hoje.
pela fé. pela fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Diga, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.